Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer upgrade no notebook Dell Inspiron 15 e 1100, também conhecido como notebook Dell 3511. Não importa se você tem um Pentium Gold, i3, i5 ou i7, o tutorial serve para todos eles. Mas antes eu gostaria de me apresentar, meu nome é Otavino Júnior, eu sou especialista em TI e eu já vou começar esse vídeo tirando dúvidas de vocês, porque eu acredito que você deve ter essa dúvida aqui, né? Então esse vídeo, pessoal, serve tanto para a linha Dell i1100 como 3511, ok? Na verdade é o mesmo notebook, é que a Dell tem dois nomes para eles, tá? E assim, pode ser tanto desde o Pentium Gold, como o i3, como o i5 e i7, sendo eles de 11ª geração, que é exatamente essa linha aqui, ok? Se sua dúvida é se perde a garantia, a questão é, só perde-se a garantia se durante o upgrade você danificar o notebook, porque daí é um dano ocasionado pelo usuário. Mas calma, eu vou passar para vocês procedimentos recomendados por mim para que você não perca a garantia, todos os cuidados necessários. Sobre o meu trabalho e critérios de indicações. Eu trabalho com indicações de produtos, tenho um maior foco aqui com notebooks, né, que eu faço através do meu site especialistaemti.com.br, só que depois eu faço investimento. Alguns notebooks eu vou comprando e trazendo vídeos para vocês, testando, né, o notebook, mas também ensinando vocês a fazer upgrade nele. Então, nesse momento, é um vídeo de upgrade de toda a linha i1100 ou 3511 da Dell, ok? E, por exemplo, aqui no meu site especialista em TI, que é onde eu indico os notebooks, se vocês forem vendo minhas indicações, né, vou dar um exemplo aqui desse da Dell, né, vou pegar aqui um exemplo desse da categoria cinza, né? Então veja que eu coloco aqui, ó, sobre upgrade, memória expansível até 32 GB, diferente do que o fabricante disse de 16, ok? Sempre que quando eu trago para vocês uma informação diferente do fabricante, é porque eu realizei o teste, tá bom? E eu coloco aqui, pode substituir o SSD por um maior. E aqui deixo para vocês um link com peças indicadas por mim. Só que tem outra forma de você chegar nas peças indicadas. Você pode ir pelo meu outro site, que é o especialistaindica.com.br. Você vai descer um pouco aqui nas categorias. Estão vendo? Aqui tem upgrade. Veja que aqui eu já trouxe diversas linhas, né, de notebooks para upgrade. Inclusive, se vocês pesquisarem no meu canal, vocês vão achar já bastante conteúdo relacionado, tá ok? Mas aqui no caso, ó, eu tenho aqui, ó, para a linha Dell i1100 ou 3511. Eu já vou lá, mas primeiro eu quero falar das ferramentas e equipamentos. Uma das minhas recomendações de segurança é que vocês utilizem luva, mas não é uma luva qualquer, é uma luva anti-estática. Com essa luva, vocês podem encostar em qualquer parte ou componente da placa-mãe que vocês não estará passando uma carga estática e assim vindo a danificar a placa-mãe ou a parte dela. Entenderam? Então, uma recomendação minha de segurança. E eu vou recomendar também que vocês utilizem ferramentas de precisão, que eu tenho aqui dois jogos de chaves. Vocês podem optar por qualquer um deles. Eu tenho duas opções para vocês verem qual que compensa mais, qual que de repente está mais em conta, tá ok? E vocês podem ver que esse jogo ele vem com paleta de plástico, né? Tanto aqui nesse quanto aqui, ó. E é justamente essa paleta vai ser necessário para abrir o notebook. E por que jogos de chaves precisão, né? Porque se eu simplesmente recomendar uma chave, às vezes não dá certo, às vezes acaba espanando um parafuso, e aqui vocês têm jogo de chaves para abrir diversos notebooks, então sempre vão me ver utilizando ela, tá ok? Vamos falar das possibilidades, né, de upgrade. Vou voltar aqui e vou justamente lá para a linha i1100 ou 3511. Vocês vão ver, vou começar pela memória, que eu estou indicando apenas de 2666. Esse notebook dessa linha, eles vêm com uma memória de 3200, porém a placa-mãe, ela tem uma limitação de funcionar até 2666. Ou seja, se vocês de repente usar uma memória de 3200, simplesmente vai funcionar como 2666. Aí vocês gastariam dinheiro a mais à toa, entenderam? Então, por isso, o que eu quero dizer para vocês? Eu já vou dar minhas sugestões de upgrade, tá? Mas, por exemplo, a linha que é o Pentium Gold, também tem algumas linhas com Core i3, eles vêm com 4 GB de memória. Então, vocês podem sim colocar mais 4 GB, né? Agora, se você já tem um notebook desses com 8 GB, não tem por que você comprar 4 GB, porque não tem mais slot sobrando, né? Ele tem, para quem vem com 4 GB, tem um slot sobrando que você pode colocar mais uma de 4, formando 8. Mas para quem já vem 8 GB, vem duas memórias de 4, que uma delas, para aumentar, precisará ser substituída. Aí vocês têm a opção de 8 GB ou 16 GB. Agora, no caso do SSD, dependendo da versão do seu notebook, ele tem lá 128 GB, 256 ou 512 GB. E ele não tem slot de expansão, ou seja, se você precisar de mais armazenamento, você precisará substituir o SSD que vem com ele.
Só que se você substituir o SSD, será necessário que você instale o sistema operacional no seu novo SSD. Talvez você tenha dúvida, por exemplo, se você trocando, né, o SSD, então, se você vai perder o seu Windows original. Não perde a licença porque ela fica conveniada na BIOS no notebook. E quando formatado de forma correta, durante a instalação ele resgata a chave da licença e você consegue continuar a instalação normalmente e ficar com o seu Windows original, ok? Caso você tenha interesse, eu tenho um curso profissional de formatação, estou deixando o link na descrição desse vídeo. Mesmo que você não tenha conhecimento avançado em informática, pode ficar tranquilo que é um curso muito didático e você vai conseguir sim formatar e instalar o Windows no seu notebook e até em PCs, em outros notebooks também, ok? E claro, se você precisar do meu suporte, você também poderá contar com isso. Pessoal, todos os links que eu disponibilizo no meu site são para lojas de minha parceria e confiança. Então, caso vocês venham clicar algum dos links e após efetuar uma compra, você estará contribuindo com o meu trabalho. Sempre que possível, eu deixo para vocês dois links, até para que vocês vejam de repente onde está mais em conta, onde a frete de repente é melhor para ti. Ok? Só que daí você deve estar perguntando: ah, mas você não indica aquele lá, com uma peça específica de marca X? Eu quero dizer para vocês que meus sites não é simplesmente um site de ofertas, que é sim, claro, mas também é um site de indicações. Então, para que eu traga para vocês aqui um produto, eu tenho que gostar dele e também ter a certeza do bom funcionamento do notebook. Então, assim está aqui as minhas indicações. Sugestões de upgrade de memória. Se o seu notebook for o Pentium Gold, você não vai sentir diferença se você passar de 8 GB. Você pode passar, colocar mais se você quiser, mas na prática não vai fazer diferença, ok? Para o uso que ele é destinado. Porém, o preço da memória de 4 GB para a memória de 8 é apenas R$ 30. Então faz sentido, ok? Já aqui de 16, por exemplo, ó, 270. Daí, assim, não compensa, tá? Só que daí você deve estar pensando, ah, eu tenho um i3, um i5 e um i7. Vou ser bem sincero com vocês. Não compensa também passar de 12 GB. Por quê? O uso que ele é destinado é home office. 12 GB já vai atender para um uso pesado de home office. Então, colocar mais D também não vai sentir diferença. Ah, eu quero rodar alguns jogos. Mesma coisa. Para o uso que ele é destinado, 12 GB já está de muito bom tamanho. E sobre Dual Channel, vocês não perdem Dual Channel se colocar, sei lá, 4 GB e colocar uma de 8 ou 16, por exemplo. O Dual Channel ficará até o dobro de combinação da sua menor memória. Ou seja, se eu tenho 4 GB e colocar uma de 16, o que vai acontecer? Eu vou ter Dual Channel até 8 GB e os outros 12 GB não estará em Dual. Ok? Só como eu falei para vocês, para home office, até rodar alguns jogos mais leves, que esse notebook é destinado, vocês passam pouco e às vezes nem passa de 8 GB. Ou seja, o que passar depois, como é pouco, não vai ter diferença na prática. Então é mais nesse sentido que eu trago para vocês, ok? Mas assim, ah não, quero comprar duas de 16, comprar duas de 8, pode, mas fica esse meu apontamento. Tá bom? Agora a questão do SSD vai mudar um pouco, né? Aí fica a questão do quanto você precisa armazenar. De repente o seu SSD está com muito espaço livre, aí você nem vai precisar, né, de fazer o upgrade. Agora, se você precisar armazenar muito, já está lá cheio, aí faz sentido sim você fazer um upgrade, mas aí para quanto, né? Vai a questão do quanto você precisa armazenar. E eu gostaria até de convidá-los aqui para assistir uma aula que eu tenho, estou deixando na descrição, sobre o funcionamento da memória RAM, do SSD, do processador, e assim vocês vão entender exatamente na prática o quanto vocês precisam. Vou entender meu apontamento, por exemplo, de eu dizer que não adianta você ter 32 GB lá para utilizar para home office. Eu vou até dar um exemplo aqui, rápido, né? Mas é legal que vocês assistam a aula. Veja que, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, o meu computador aqui, ele tem 16 gigas, mas eu estou usando 5,5 dele. Ou seja, se eu tivesse aqui 8 gigas agora nesse momento, não mudaria em nada para mim o desempenho. E é esse o apontamento que eu faço para vocês no vídeo, ok? Porque a memória não quer dizer o quanto mais você tem, mais rápido vai ter. É a questão da utilização, tá? Mas enfim, fica o meu convite para vocês assistir o vídeo e entender perfeitamente. Lá vocês vão entender também o quão mais, de repente, vocês precisam para armazenamento. O outro apontamento que eu faço é assim, talvez você esteja falando assim, ah, pensando, eu quero o SSD mais rápido que tem. Esse SSD que eu estou indicando aqui, ele tem uma média ali de 2.000 megabytes por segundo. Isso é muita coisa. Então, você de repente ir para um mais rápido, por exemplo, de 3.500, na prática não vai ter diferença nenhuma para o que é destinado o uso desses notebooks.
Bom, agora que eu expliquei tudo na teoria, vamos para a aula prática, mas eu gostaria de pedir sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, para deixar o seu like, o comentário também e, claro, me dê o feedback depois se deu tudo certo com o seu upgrade. Agradeço muito por isso. Antes de iniciar o upgrade, coloque um pano embaixo do notebook, justamente para não riscar. Bom, pessoal, vamos abrir o notebook Dell i1100, como já disse o mesmo nome, Dell Inspiron 153511, ok? Primeiro é só tirar os parafusos, não tem nenhum segredo. Esses parafusos são todos de mesmo tamanho, ou seja, você não precisa separar eles por conta de repente de o tamanho ser diferente para conectar, né, para colocar o parafuso no lugar certo. Você pode tirar os parafusos e colocar em qualquer um, que é tudo o mesmo tamanho. Como podem ver, tirei todos os parafusos com exceção desses dois aqui de cima, que fica próximo da haste. Tá vendo? Por quê? Justamente esse parafuso ele fica junto com a tampa. Então você só vai desrosquear ele, vocês vão ver que vai subindo aqui, ó. Perceberam? Subiu? Então mesma coisa que eu faço do outro lado. Então esses parafusos não são removíveis, é assim mesmo, tá? Ó, ok. E aqui já facilita, como ele já abriu aqui pra mim, eu já começo a abrir o notebook dessa forma. Então eu vou usar aqui essa paleta de plástico. O que vocês vão fazer aqui? Com a paleta de plástico, ó, estão vendo? Vocês vão colocar isso aqui dentro, né? E aí vocês vão passando aqui. Para eu mostrar aqui, fazendo dessa forma, não consigo, tá? Então tem que ser assim, ó. Vocês vão vendo que vai soltando, tá vendo, ó? Vocês podem fazer, às vezes, uma alavanca de leve. A alavanca que eu falo, tipo, fazer assim, ó. Tá? Aí virando aqui para mostrar para vocês, ó. Veja que vai soltando. É porque se eu fizer assim e mostrar, vocês não vão conseguir ver, ó. Ó, mas enfim, ó, tá vendo? Vai soltando. Vou girando aqui para mostrar. Estão vendo que ele vai abrindo um pouco, né? E vou fazendo. Então assim, isso aqui é para soltar, né? Essa parte dele aqui do notebook. Não vão puxando com tudo, senão vocês vão acabar quebrando. Eu vou mostrar para vocês que tem tipo uns ganchinhos no notebook, assim, digamos, né? Que ele vai... que você tem que ir soltando. Até sumiu da minha cabeça agora o nome, mas eu já mostro para vocês. Então veja que aqui, ó, eu preciso soltar aqui agora, né? O que vocês fazem? Então coloca aqui também, ó. Ó, preciso soltar aqui, né? Então coloca aqui também e mesma coisa, vai passando e ó, pode fazer até aqui o meu já soltou mais fácil, ok? Mas daí, ó, só ir passando, tal. Ó, tá vendo? Ok, aí o que vocês fazem, ó? Como eu disse, não vai puxando com tudo, veja se realmente está solto. Aqui eu já vi que está solto, mas tá vendo que eu soltei aqui, a outra parte ele não está saindo. Por quê? Eu tenho que dar uma desrosqueada aqui, ó. Deixa eu colocar mais perto. Ó, ok, aí saiu facilmente. Só explicando melhor, o notebook tem essas travinhas aqui que vocês estão vendo. Então, se de repente você puxar com tudo, né, sem desprender, conforme eu mostrei para vocês, você pode acabar quebrando essas travinhas aqui. Quais são as possibilidades de upgrade? Aqui você tem 2 slots de memória, que ela pode ser substituída, ok? A placa-mãe tem uma limitação de 2666 de MHz da memória, ok? A memória que vem nele é até 3200. Então não adianta, no começo eu expliquei o porquê não compensa comprar de 3200, tá? Porque ela vai funcionar como 2666, vocês vão acabar gastando a mais. Por isso que as peças indicadas estou colocando apenas de 2666, ok? O que mais pode ser feito? Não tem outro slot de expansão para HD ou SSD, estão vendo? Não tem, tá? Então, se você quiser aumentar o armazenamento, vai precisar substituir o que está aqui. E eu vou ensinar vocês a substituir ele. E que mais? Ele até tem aqui, ó, se vocês quisessem ligar um HD, tá vendo? Só que ele não tem espaço físico para você colocar, né? A bateria aqui ocupa o espaço onde seria do HD, entendeu? Então, realmente não tem como adicionar um SSD ou adicionar um HD. Realmente vai ter que ser substituído aqui. Bom, vamos começar a fazer o upgrade. Primeira coisa, eu recomendo que vocês utilizem luva. Lembrando que não é uma luva qualquer, falei para vocês no começo do vídeo, ok?
E vamos lá, primeira coisa, desconectar a bateria. Por que devemos desconectar a bateria? Justamente porque se durante o upgrade eu com a minha chave aqui que estou fazendo, sem querer eu encostar algum componente aqui da placa-mãe, eu posso sim vir a danificar ela parcialmente ou totalmente. Ou se porventura um parafuso, né, que eu estiver tirando, eu derrubar também, isso também pode acontecer, ok? E para desconectar é fácil, vocês estão vendo ela aqui, ó. Né? O que vocês vão fazer? Ele tem as pontinhas dela aqui, você vai pegar, né, com os seus dois dedos, né, tipo com a unha aqui mesmo, aqui, ó. Estão vendo, ó? E vem aqui e puxa, ó, né? Aí vocês vão puxando, ó. Tá vendo? Puxa um lado um pouquinho, outro, soltou, tá? Para colocar depois, né, que vocês finalizarem o upgrade é fácil, é só vir aqui mesmo, ó. Opa. Só vir aqui, ó, colocou assim, tá vendo? Aí vocês empurram também, tá? Opa, é que eu gravar aqui e mostrar pra vocês é um pouquinho difícil, mas ó, pronto. Então, se porventura, na hora que você conectou o carregador aqui, ele não acendeu a luzinha, né? A luzinha branca que ele acende aqui, é justamente porque não está devidamente conectado a bateria nele. Aí é só vocês conectarem novamente aqui que você vai ver que vai dar tudo certo. Para o upgrade de memória não tem nenhum segredo, ele tem 2 slots, ok? O que vocês vão fazer? Dependendo da sua versão, ele vai ter 2 memórias de 4 GB, né? Ou vai ter apenas uma de 4 GB aqui, conforme é o meu. Então, o que vocês vão fazer? Né? Para upgrade, se vocês tiverem somente um slot aqui no caso, vocês vão tirar ele aqui, tá? Ó, tirou. E vão colocar aqui nesse, ó. No segundo, eu já vou explicar o porquê, tá? Então, coloco aqui, ó, só pegar bem de leve aqui e empurrar, ó. Pronto, já colocou. Lembrando para tirar, ó, tá vendo essas travinhas? É só vocês puxarem lateralmente, né, por o outro lado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou puxar essa para cá e essa para cá, né, ó. Lembrando que eu estou usando a luva, né? Então, aqui, ok. E conecto. Novamente aqui, ó, se eu precisar. Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Eu vou pegar aqui uma outra memória, né? Das que eu indico e vou colocar aqui nele, ó. Ó, coloquei, né? Primeiro eu só encaixo aqui, tá? Ó, só tem como encaixar de um lado, não tem como encaixar errado, ok? Então, coloco aqui e novamente, ó, vim aqui e só aperto um pouquinho, ó. Por qual motivo eu tive que colocar essa memória aqui? Para você fazer o Dual Channel, nos notebooks da Dell, eu já peguei 2 que foi dessa forma, tá? Para que seja feito o Dual Channel, a memória de maior tamanho, ela tem que ficar no DIN 1, ok? Aí a de menor tamanho vocês colocam no DIN 2. Então, se porventura vocês ligarem ao contrário, se vocês entrarem na BIOS, né, da Dell, que é apertando F2, vocês vão ver que vai aparecer como single. Agora, se você for da memória maior para menor, aí vocês vão ver que aparece como dual, ok? Agora sobre o SSD. O notebook não tem slot de expansão para que você adicione um outro SSD M2 ou então algum de slot SATA, né, de 2.5 polegadas, HD, por exemplo. Então, se vocês quiserem mais armazenamento, será necessário substituir o SSD que tem nele, ok? Caso vocês tenham interesse, eu tenho um curso profissional de formatação, estou deixando o link na descrição do vídeo. E nesse curso, se vocês precisarem, pode contar com o meu suporte também, tá bom? Então aqui eu vou tirar ele, ok? Vocês podem ver que ele vem com um tamanho de 2230, né, o SSD, que ele vem com esse adaptador, né? Então preciso tirar aqui e depois puxa aqui, ó, tá? Tirei esse adaptador e depois só tiro aqui ele, tá? Agora eu vou colocar um SSD aqui, né, que faz parte das minhas indicações. Primeiro vocês colocam assim, ok? Aí vocês descem um pouco aqui, ó, tá? Desceu ele, aí vocês empurram. Vocês podem tanto assim empurrar, por exemplo, de uma vez assim, ó. Estão vendo? Como, por exemplo, tá difícil de empurrar assim. Não tem problema. Vocês podem vir aqui, ó, e fazendo, tipo, jogando um pouquinho de lado assim, ó. Tá vendo? Ó. E pronto também, tá? E após, só colocar o parafuso. Uma coisa importante sobre a desconexão da bateria, tá?
Se vocês viram na hora que eu fiz o upgrade aqui de memória, eu não desconectei, estava conectado, né? Por quê? Para colocar memória, né, tipo, não tem um risco de você com a chave ou um parafuso soltar aqui, né? Mas assim, eu recomendo sim que para vocês por cautela desconectem. Mas fica, né, a minha observação que para colocar memória não tem assim tanta necessidade de você desconectar a bateria. Só certificar, claro, que o notebook esteja desligado, ok? Agora já para o SSD eu já acho mais arriscado, porque sem querer vocês podem sim tirar o parafuso aqui e sem querer, né, derrubar ele aqui e encostar algum canto da placa-mãe, tá bom? Para fechar o notebook não tem nenhum segredo. Então essa capinha aqui vocês guardem ela, né, e o SSD lá também, caso vocês queiram voltar depois do original dele, ok? Aí aqui, só colocar mesmo, né? Coloquem com cuidado por conta dos parafusos, né, que nós temos aqui aqui em cima, tá? Só colocar aqui com cuidado. Ó, colocou aqui, dá uma apertadinha aqui aos lados, ó, perto do parafuso, tá vendo, ó? Mas assim, de leve, tá? Porque ele realmente ele não vai fechar enquanto você não parafuse. Então, ok, você vai ver que o parafuso de uma certa forma ele tá em pé, né? Não tá lateralmente assim, digamos. Aí você vai aqui e rosqueia o parafuso, né? Para fechar ele, ó, tá? Aí ele vai descendo aqui, a tampa. Ok, fez desse jeito, não fica forçando muito não, digo assim, de forçar muito aqui a parafusação dele, né? Porque senão vocês podem espanar o parafuso, tá? Viu que ele já desceu aqui, tá ok. Aí depois vocês vêm aqui e fecham, tá vendo, ó? Fica mais fácil dessa forma, ó, tá? Então aqui pode ver, ó, se eu apertar aqui, ó, se eu apertar aqui ele não desce, ó, tá vendo? Aí vocês vão aqui, ó, parafusa, viu que ele desceu, né? E aí pronto, aí vocês vão lá apertando, ó, tá? Apertando tudo, vocês veem que ele vai ficar bem certinho. E aí feito isso, tranquilo, tá? De resto, é só ir colocando os parafusos, lembrando que, ó, que não tinha fechado, né? Só ir colocando os parafusos, lembrando que todos são do mesmo tamanho, né? E só colocar e pronto. Lembrando, não forcem, senão vai acabar espanando o parafuso. Quando vocês forem ligar o notebook, né, que é interna BIOS, vocês ficam apertando a tecla F2. Mas por ter alterado as configurações, né, de memória e SSD, ele vai aparecer uma mensagem na tela que eu vou mostrar para vocês. Ó, aparece exatamente essa tela aqui, ó, tá, para vocês. Aí vocês podem continuar ou entrar aqui no BIOS Setup, ó, ok? E é normal que após o upgrade ele demore um pouco mais realmente para aparecer na tela, ok? E após, né, ele vai ligar normal, rapidinho, tá bom? Então é só a primeira vez após a alteração. Então vou clicar aqui BIOS Setup, deixa eu ver se dá para ver aqui que está dual, ok? Veja que a memória 2666 é algo que eu apontei no começo do vídeo e aqui estou com 20 GB. Ah, um detalhe interessante, se vocês virem aqui em Storage, tá vendo, ó? Vocês vão ver que aqui com o upgrade que eu fiz, ó, ele aparece None, né? Mas assim, não fiquem assustados não, porque tá tudo ok. Tanto que se vocês virem aqui em Boot Configuration, ó, tá aparecendo o SSD aqui, tá bom? Mas é isso. Aí aqui é só clicar em Exit e pronto. E aí, gostaram desse tutorial completo de como fazer upgrades nos notebooks da Dell Inspiron 15 e 1100, ou conhecido também como notebook Dell 3511? Não esqueça seu like, o comentário que vocês acharam e principalmente o feedback depois, por favor, ok? Fica um convite para vocês se inscreverem no meu canal e também me seguir no Instagram e participar do meu grupo do Telegram. É só procurar por especialista em TI. Estou deixando aqui para vocês 2 vídeos. Um vídeo na verdade é para lá que eu tinha que apontar, né? Um vídeo é sobre a aula que eu falei para vocês da memória, do SSD, do processador, como que é o funcionamento deles. E o outro é a apresentação do meu curso de formatação, tá certo? Pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.